Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Bastidores. Aqui comigo, Júlia Scherer, diretamente dos estúdios da DJD Produções. E no episódio de hoje eu recebo aqui a Lucilene Kaxinawa. Ela que, além de indígena, é uma colega de trabalho, de profissão, repórter, jornalista, uma pessoa a quem eu tenho imenso prazer de poder compartilhar as rotinas do dia a dia. Lu, seja bem-vinda, muito obrigada por trazer um pouquinho da sua história, que é uma história muito incomum para a maioria das pessoas, né? E eu quero saber de você, já a gente começando, como que foi essa transição, Lucilene Kaxinawa, indígena, para a cidade, para jornalista. Conta pra gente o início de tudo isso. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar, fiquei muito feliz mesmo. Então, eu sou Lucilene Kaxinawa, na minha etnia chamo Ibatsai, que quer dizer a primeira, sou descendência da minha avó, né? Uma identidade muito forte, que eu lutei bastante para realmente assinar as minhas matérias como Lucilene Kaxinawa e me assumir mesmo na minha identidade como indígena. Eu nasci em Porto Velho, a família toda do Acre, de Cruzeiro do Sul, mais 5 dias de barco para poder chegar na aldeia, bem na divisa do Brasil com o Peru mesmo. São 650 integrantes da aldeia, né, da nossa família, são várias espalhadas no Acre. E com 10 anos eu tive a minha descoberta de raízes, né? Como eu nasci na cidade, eu vivi com 4 anos, tinha poucas memórias dentro da aldeia. Então, eram reflexos. A sua família tinha origem da aldeia, veio para Porto Velho, do Acre para Porto Velho, nasce a Lucilene e aí na cidade. Uhum. Mas depois você chega aí para a aldeia, viver na aldeia também? Sim, com 4 anos foi eu, minha mãe e minha irmã para a aldeia. A gente passou um bom tempo lá, tendo os contatos mesmo, né? E eu tenho algumas memórias ainda hoje desse período. E foi muito interessante. Só que eu ainda não tinha essa noção, né, de descoberta. E com 10 anos... retornei, a gente voltou para cá, para Porto Velho, e depois retornamos para o Acre e ficamos na cidade de Cruzeiro do Sul. E lá tem muitos indígenas, né, de várias etnias. Tem os Axanincas, que eles andam com vestidos longos, né, homens e mulheres, e um turbante na cabeça. E a maioria deles também anda com o rosto pintado. E eu tinha muito medo. Você tinha medo? Eu tinha medo. E eu tinha medo, inclusive, de passar por barreiras se estivesse tendo protesto com indígenas. Nesse momento você ainda não tinha consciência da sua cultura e da sua origem, né? Não tinha noção. Porque a minha mãe, ela é casada com um não indígena, que é o meu pai, né? O pai dele é indígena, do sul do Amazonas. Mas ele não teve muito contato, ele saiu muito jovem da aldeia e viveu na cidade, casou com a minha avó no Acre, que é cearense. Então, a cultura é muito diferente, né? Já a minha mãe, ela cresceu na aldeia, teve toda a convivência, né? Ela saiu muito nova, porque ela não queria casar, então ela fugiu da aldeia. Algumas coisas ali da cultura que ela não aceitou, ela quis sair. Isso. E aí, ela teve as experiências dela, encontrou meu pai ainda em Cruzeiro do Sul e depois vieram para cá. E aí, voltando um pouco na história, né? Nessa parte de quando eu tinha 10 anos, um primo, parente da minha mãe, chegou na casa onde a gente estava morando. E ele chegou com os pertences dele, com como indígena, flecha, né? Com o rosto pintado de urucum. E eu me apavorei, saí gritando pela casa, socorro, eles estão invadindo a casa, eles vão invadir a casa, mãe, pelo amor de Deus, fecha tudo. E minha mãe sentou comigo e falou assim: minha filha, calma. Vamos ter uma conversa, você vai saber quem é você. Isso, exatamente. Tem aquela conversa de pai para filho, quando ele atinge uma certa idade. O meu foi diferente, né? Foi de mãe para mãe, falando assim: minha filha, isso aqui pertence a você também. Isso é quem você é, né? É você. Olha, e aí eu comecei a conversar com meu primo. Minha mãe ainda hoje não fala muito bem o português. A língua prevalente dela, porque o que ela fala mesmo no cotidiano, é a língua pano, que é a nossa língua materna. Você fala também? Pouquíssima coisa, porque o meu pai, como tem a diferença cultural, ele não achou interessante, digamos assim, a minha mãe passar a linguagem na cidade. Ele ficou meio com receio, com vergonha. Algumas coisas ele entende bastante também, mas não sei o que passou no momento. Não adotou, às vezes pensando na facilidade para você, na tua Hoje ele sente falta. Né? É mesmo. Hoje ele sente muita falta. Mas assim, antes não. Antes era bem complicado.
Enfim, e aí foi quando meu primo sentou e começou a me ensinar as palavras na nossa língua materna, começou a me explicar algumas lendas, me contar algumas lendas e contar um pouco de como que era a convivência dentro da aldeia. E eu fui tendo essa aproximação com os meus parentes, entendendo um pouco mais dessa imersão cultural, de como que funciona, como que são as tradições, os costumes. E eu falei assim, eu faço parte disso, porque que eu não vivo isso na minha vida lá na cidade. Eu posso adaptar de alguma maneira. E depois que eu retornei para Porto Velho, eu tive... Na verdade, eu fui a única lá em casa que passou pelo ritual da menina moça. Você chegou a passar pelo ritual? Dentro de casa, na cidade. Na cidade, mas você teve. Adaptou. Foi uma coisa o quê? Que a sua mãe quis? Que você quis Nós quando duas, você se entendeu? Nós duas. Ah, tem uma outra coisa, assim, que muita gente me pergunta. Nossa, mas você não casou? Como é que é a questão do casamento lá? Os pais fazem os casamentos, né? As meninas têm a primeira menstruação, já ficam mocinhas e tudo mais, e os pais podem fazer o casamento. No meu caso, a minha mãe teve essa possibilidade, né? Eu fui, digamos assim... foi feita uma conversa para que houvesse um casamento, mas eu pedi para minha mãe que não, que eu queria escolher. Era a única condição que eu queria, assim, que não fosse... Quero minha cultura, me aceito, né? Quero conhecer, mas... Isso daqui, só isso, Isso. Aí eu falei assim, porque a gente também tem essa opção dentro da aldeia, né? Eu falei assim, olha, eu gostaria muito de escolher o meu esposo. Vai chegar lá um dia. Tá certo, Lu. Pra quem não sabe, né, o que é o ritual da menina moça, como é que é, explica pra gente, explica como é que foi essa adaptação em casa também. Então, segundo o que minha mãe passou, né, a menina tem a primeira menstruação, ela tem que contar pro pai. Só que como eu não sabia desse processo, eu contei desesperadamente para minha mãe. Já quebrou o protocolo. Isso. Mas aí ela falou assim, olha, agora a gente vai seguir certinho. Eu podia só ficar deitada com um mosquiteiro para nenhum bichinho me picar, enfim, não atrair também coisas ruins. Então a gente eu ficava debaixo do mosquiteiro na cama, só saía da cama para ir ao banheiro, e como o banheiro era do lado de fora, onde eu morava, eu tinha que ir com a cabeça coberta, não podia ficar descalça e tomando muito líquido, não comendo peixe remoso, carne remosa. Então teve toda uma dieta ali também para seguir direitinho. E foi dessa maneira que a gente conseguiu adaptar e trazer um pouco do nosso costume, né, para dentro de casa, mesmo estando em um lugar diferente, um estado diferente, né? E quando você se identificou, que você conheceu a história, a sua origem, pode puxar um pouquinho mais assim, né, para pertinho de você, isso? Isso. E aí quando você se identificou, como que foi pra você falar assim, eu quero conhecer mais disso, ou não? Simplesmente a tua mãe foi te trazendo isso, ou você ficou curiosa e você quis viver um pouquinho mais disso? Não, foi uma decisão minha. Sua mesmo? Uma decisão minha, assim, muito particular, que acendeu dentro do meu peito e ardeu, sabe? Falou assim, não, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso saber... por que eu não vivi isso antes? Por que eu não tive noção disso antes? Por que eu tô aqui e não tô lá? E como que eu posso trazer isso no meu dia a dia? Como que eu posso trazer isso para as pessoas verem e me reconhecerem como indígena? Porque até hoje o pensamento o indígena, ele vive lá na aldeia. Tem muito. Ele ainda tem realmente os indígenas que vivem na aldeia, né? Mas hoje tem toda essa acessibilidade para quem quer estar na cidade, né, Lu? Exatamente. Tem muitas coisas que a gente acaba ouvindo e é isso que me fez assim, eu vou assumir a minha identidade e vou tentar tirar esses estereótipos que foram criados aí pela sociedade ao longo dos anos, né? O que de mais forte você ouviu, assim, sobre você, sobre sua cultura, sobre esse poder de decisão de falar, eu quero viver aqui, mas eu sou indígena sim, quero ser reconhecida como tal? O que mais forte você ouviu? Olha, teve uma coisa muito marcante, assim, que eu acho que mexeu muito comigo. Na verdade, foram duas coisas. Ouvir que indígena é preguiçoso, que isso... Por mais Chegaram a te falar isso? Sim, por mais que muita gente ache que não, mas acontece de verdade, que indígena é preguiçoso, que é burro, que não entende de nada, não sabe de nada. E uma outra vez eu estava em uma outra cidade, uma senhora veio do sul e o filho dela, um amigo em comum, comentou, né, que
que eu era indígena, e ela falou assim, mas eu só acredito se estiver pelada, se estiver nu. Olha, porque a cabeça da associação, né, com indígena. Então, assim, eu falei, meu Deus, existem muitas pessoas ainda com esse pensamento, que eu só acredito se estiver nu e faz aquele barulho com a boca, enfim. Bom, como jornalista que você é, Lu, você já quebrou, bem dizer, esses, né, esses preconceitos das pessoas, estereótipo, e eu quero saber como é que foi essa sua transição, né, tipo, já estou na cidade, mas eu quero ser jornalista, e você falou uma coisa que marcou aqui para mim no início, que sobre você assinar o seu nome, né, Kaxinawá. Qual que foi o empecilho que você encontrou nisso para assinar Kaxinawá como repórter, como jornalista, no seu material jornalístico? Primeiro que, como minha mãe saiu muito jovem da aldeia, ela mesma se registrou sozinha, né, na verdade. E aí ela não pegou o sobrenome no registro de nascimento. Na nossa documentação a gente não tem. E precisava ter um reconhecimento dos indígenas, né, do nosso povo. Pela família e pelos indígenas do Acre, a gente tem esse reconhecimento. Mas saindo dessa região para cá, é difícil as pessoas não indígenas aceitarem essa identidade. Então, no início da carreira, eu assinava com o meu nome e meu primeiro sobrenome como Luciene Marçal. Tentei fazer assinatura com o meu sobrenome Kaxinawá por 4 anos. Tive que entrar com uma ação na União para conseguir colocar o nome e ter essa autorização no local onde eu trabalhava para assinar como? Porque eles diziam que não tinha na minha documentação, então eu não poderia assinar. Gente, hoje tipo assim, nós temos pessoas hoje, grandes artistas, que não são o nome verdadeiros deles, Exatamente. Mas que eles assinam aquilo, né? Se reconhecem como naquele nome. E aí uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma origem, que tem um familiar, é ser impedida, né? Qual que é o critério para você pode e você não pode? Foi exatamente isso que surgiu na minha cabeça. Depois que a gente deu entrada nesse processo na União com o documento, foi que eu solicitei novamente e foi aprovado. A primeira vez que eu ouvi o nome Luciene Kaxinawá ser anunciado ao vivo... Te sentiu de orgulho? Meu Deus, eu me arrepiei inteira. É mesmo? Nossa, eu me arrepio até agora, só de lembrar do momento. Gente, né? Meu olho encheu de lágrima, porque eu falei assim, meu Deus, quanto tempo eu esperei por esse momento. E aqui estou ouvindo, né? Porque consegui vencer isso. É uma energia muito boa, assim, de que eu não estou sozinha. Quando você fala o meu sobrenome, eu não estou trazendo a Luciene, eu estou trazendo um povo inteiro. Eu estou representando um povo inteiro, então é muito forte. É que você não só se aceitou como indígena, como você realmente mergulhou nisso e falou assim, não, peraí, se eu sou, as pessoas têm que aceitar tudo que envolve isso, né, Lu? E aí você trabalhou como repórter, né, foi para vídeo, e como que foi a sua experiência, né, sendo um repórter indígena, e quais as dificuldades, como repórter só agora também, que você encontrou no exercício da profissão, assim, como é que foi o seu começo como jornalista? Tá, eu acho que o primeiro desafio foi entrar na universidade, porque teve essas questões de falar que indígena é burro, que não tem espaço na universidade, porque saiu da aldeia e tá na cidade. Minha vida até dói ouvir essas coisas, gente, me dá um incômodo. Meu coração fica assim. Imagino. Enfim, e aí essa foi uma das dificuldades, né? E muitas pessoas falavam no meio do caminho que eu não ia terminar, que eu não ia conseguir, que eu não ia me dar bem na vida, que eu ia passar fome, enfim, que aquilo não era pra mim. E eu fiz totalmente ao contrário, né? Falei assim, eu vou provar para essas pessoas e para mim mesma que eu posso, e que indígena pode estar em qualquer lugar, por que não? Claro. Assim como a cultura é diferente. Sou um ser humano, eu decido a minha vida, Exatamente. Né? E a minha decisão pelo jornalismo foi muito para dar voz e vez àqueles que estão lá isolados, àqueles que estão lá em locais de difícil acesso e que são parte do meu povo também. É divulgar a Amazônia, divulgar os povos que vivem na Amazônia. Tanto é que desde o início da minha carreira é bem segmentado o meu ramo de jornalismo, ele é socioambiental. Desde o início eu sempre fiz outras coisas, mas o meu foco sempre foi socioambiental. Então sempre falar das comunidades, dos povos indígenas, trazer os desafios, trazer os costumes, a cultura, sabe? Eu sempre quis mostrar isso. Eu falei assim... Mas compartilhar, né? Aquilo que era só ali, do seu mundo,
pro mundo todo, né, Lu? E tirar, sabe, muitas coisas que tem na cabeça das pessoas, porque elas não sabem o que de fato acontece lá dentro. Então, eu queria mostrar o que de fato acontece nas comunidades indígenas. E, a princípio, a minha ideia, assim que eu comecei a universidade, foi fazer um documentário sobre a minha cultura, o meu reencontro cultural. O que ainda está em projeto, porque não consegui fazer, fiz um outro material falando sobre a história do Juma, que eu acompanhei aqui no sul do Amazonas, e que é uma etnia que está em processo de extinção, e eu fiz todo o material, tinha todo o material em mãos. Para mim ficou mais viável porque ir para o Acre, depois passar mais 5 dias de barco, a viagem, a logística ia ficar muito complicada. Aquele momento não era favorável, né? Exatamente. E aí eu decidi fazer esse material. E aí assim foram contatos que foram surgindo, os indígenas daqui começaram a me identificar como indígena, e muitas coisas, muito legal, assim, eles têm um certo receio de receber algumas emissoras ou veículos de comunicação, porque é uma visão do não indígena. E uma indígena jornalista, eles abraçaram muito bem essa ideia, né? É uma identificação. Exatamente. Né? Eles sabem que você conhece deles, do que eles são e tudo. Uhum. Porque às vezes a pessoa conta a história com a melhor das intenções, mas não consegue captar a essência, que é algo que você já tem em você, né? Uhum. E alguns termos também, que é o que eu venho trazendo bastante, alguns termos que não são mais usados, né? A gente tenta passar isso também através do nosso material. Nas redes sociais, com alguns outros indígenas, a gente tem feito o trabalho de divulgação. Por exemplo, o termo índio quase não é mais utilizado, porque ele não... e tribo também é um termo que me incomoda bastante. Gente, anota aí, tá bom? Índio, tribo, são termos hoje que já não são muito bem recebidos, né? Isso. E como substituir? Tá, vamos lá, índio. Por que não índio mais? Porque quando a maioria das pessoas fala no termo índio, ele vai lembrar do quê? De um processo que existiu há muito tempo atrás, de um estereótipo que foi criado há muito tempo atrás, de que todo indígena, ele tem que andar nu, ele tem que andar com arco e flecha, ele faz aquele barulho estranho. Onde caracteriza isso, né? Exatamente, não. E não é assim. Não expressa toda a nossa diversidade, né, cultural. No Brasil não tem só o Tupi-Guarani, né? No Brasil existem 237 línguas. Uma diversidade enorme, né? São 237 línguas. Cada povo, cada etnia tem o seu tronco linguístico, o seu costume, a sua cultura é totalmente diferente, né? E é isso que a gente tenta mostrar também a partir do nosso trabalho, seja nas redes sociais, seja na televisão, nos sites, enfim, no trabalho de jornalismo mesmo. E tribo, por que não tribo? O termo tribo ele é muito utilizado para as áreas urbanas, porque tem aquele grupo de skatistas, a gente chama de tribo de skatistas, e eles têm um mesmo costume, um mesmo grupo com as mesmas características e tudo mais. E aí algumas pessoas falam assim, mas onde que fica a sua tribo? Aí eu, explico com muita delicadeza. A gente também não pode cobrar em tudo, né? Até porque, como você falou, algo que vem de lá pra cá. Isso. Então, às vezes a gente não tem nem ainda, né, esse conhecimento. É claro que quando se populariza, aí já, poxa, né, já tá todo mundo falando e tal. Mas quando é novo assim, eu acho que você faz muito bem, coloca muito bem em ter uma certa paciência pra poder explicar e doçura também, né? A pessoa vai receber melhor a informação. Sim, e tem assim, esse trabalho de termos, esses cuidados com as palavras também, chamou a atenção da professora aqui em Porto Velho, que é o Barreto. Ela faz um trabalho incrível com as crianças, que é contar a história dos povos indígenas através do olhar dos povos indígenas. Porque muita gente vinha questionar assim, mas a gente aprendeu isso nos livros desde sempre. Aí eu pergunto, né, quem escreveu os livros? Foram indígenas, né? Qual conhecimento, propriedade, né, que tinha no assunto, né? Então, aí a melhor coisa, assim, que o método que ela adotou para ensinar as crianças sobre a história do Brasil e a história dos povos indígenas, a história da Amazônia, foi contar a partir de uma visão e de uma linguagem dos povos indígenas mesmo. E é muito legal ver o retorno das crianças, sabe? Nossa, não sabia disso, que legal, e aquilo outro, e manda vídeo, e
e agradece, é muito gostoso ver. E Lu, você já passou por uma emissora nacional, né? Foi correspondente, esteve aqui também em grandes emissoras aqui no estado. E hoje você não está mais em TV. Foi uma decisão sua, quis ir para uma outra vertente. Como é que tá esse processo de carreira seu hoje, né? Tu tem algo definido ou foi só uma pausa que você quis dar das telinhas? Eu não posso dar muito spoiler, não. Ai, gente, eu adoro os spoilers. Esse povo fica me boicotando. Na verdade, casou certinho a saída da emissora, né? Porque eu precisava mesmo de um tempo. A gente sabe que a correria da TV, eu e você, a gente sabe, né? O pessoal de casa, às vezes, pode ter noção, pode não. São os nossos bastidores, gente. É uma correria muito grande. E aí eu quis dar uma pausa mesmo, uma descansada. Entrei em outros projetos, mas logo, logo teremos novidades. Olha aí, opa, tô curiosa pra saber. Vamos ficar acompanhando a Lu aí pra ver qual novidade é essa. Lu, teve uma publicação que você fez recentemente que me chamou bastante atenção. Eu não sou uma pessoa que estou sempre ali no Instagram, mas quando eu entro eu acabo vendo algumas coisas, que foi o fato de que você, como mulher, antes de tudo, você é uma mulher, busca se cuidar do seu bem-estar, né, da sua vaidade. E eu vi que você compartilhou algo que você teria sido julgada por isso, por ser indígena, né? E você falou, eu não deixo de ser indígena, o ser indígena está no meu sangue. Isso acontece, Lu? Porque é uma coisa que eu fico assim, gente, sério? Que estão questionando isso? Estão fazendo esse julgamento? Júlia, eu já ouvi comentário de pessoas importantes falando que eu não era mais indígena, que eu já estava... como que diz a palavra? Alguma coisa da Europa. Eu sei, eu entendi. Ou eu não me lembro agora. Mas enfim, uma pessoa, né, muito influente chegou para mim e falou que eu não era mais indígena. Eu tinha perdido os meus traços indígenas e eu já era americanizada. Americanizada. É porque assim, ó, uma pessoa que é do Rio Grande do Sul, um gaúcho, ele vem pro norte, ele não deixa de ser gaúcho, é a origem dele, né? Uma pessoa que tem uma origem alemã, que é aquela pessoa loira, mais branca, se ela escurecer o cabelo, né, ela pegar um bronze, ela não vai deixar de ter aquela origem familiar dela. Então, o que faz a pessoa pensar que você deixaria de ser, né? E como você lida com isso, com esses julgamentos? Isso te abala? No início, sim. Mas hoje eu uso... como uma forma de contar, de contextualizar isso de alguma maneira, seja em vídeo, foto, publicação ou uma entrevista como essa e mostrar para as pessoas que, como eu falei em um vídeo para a faculdade, por que o indígena, quando ele sai da aldeia, ele tem que só escutar as músicas ou cantar as músicas que ele aprende dentro da aldeia. Ele está na cidade. Por que ele não pode ouvir um sertanejo, um funk? Por que ele não pode falar outras línguas? Ele pode, ele tem total liberdade. E eu, como mulher, tenho total liberdade de pintar os cabelos, mudar alguma coisa que eu não tô achando legal. E essa questão do cabelo aconteceu assim que eu pintei, mas eu tava com o cabelo mais claro, né? Tipo, já algumas mechas, né? Isso. E aí as pessoas falaram assim, nossa, eu nunca vi uma índia loura e não sei o quê. E, nossa, agora você deixou de ser índia. Você não é índia, é só o meu cabelo, né? Aí eu comecei a fazer alguns procedimentos estéticos, né, pra emagrecer. E comecei a publicar nas redes sociais. E eu comecei a receber um retorno assim, nossa, mas indígena, índia fazendo... tá deixando de ser índia mesmo, porque tá fazendo procedimento para emagrecer e não sei o quê. Aí eu fiquei muito chateada. Falei assim, quer saber? Não é porque eu pintei meu cabelo, porque isso, aquilo. Tá no meu sangue. Você já tá sendo mulher, gente. Tá como no qualquer meu sangue. outra, né? Eu vou morrer. Eu nasci e vou morrer como indígena. Não interessa qual seja a cor do meu cabelo. Se eu tô usando um brinco de pena ou um brinco de uma bijuteria, ouro, sei lá. Tá no meu sangue, é isso que vale. Mas que bom que vocês têm aprendido a lidar com isso, Lu, porque no mundo a gente encontra pessoas de várias opiniões, infelizmente, de vários julgamentos, né? E é importante ter força, porque você tem feito um trabalho muito bonito de estar levando um pouco da sua cultura, compartilhando isso, porque pra gente mesmo, na correria, no dia a dia, não é algo que é muito acessível essa informação, né? E é algo que desperta curiosidade, a gente quer saber mais, a gente quer conhecer mais. E você
Dentro da sua carreira como jornalista, como é que foi para você a experiência de ser correspondente de uma emissora nacional? Como é que foi esse processo e por que você saiu? Júlia, esse momento na minha vida, eu acho que eu não tenho nem palavras para definir, né? Foi um momento maravilhoso e foi um momento que eu fui pega de surpresa. Quando eu recebi o convite, eu não... CNN, né? Isso, da CNN. Eu não sabia que eles estavam fazendo um processo seletivo, eu nem sabia que eles estavam no Brasil. Recebi uma mensagem de pesquisa, né? E eu respondi algumas perguntas e essa pesquisa se prolongou por algumas semanas, perguntando coisas sobre jornalismo, sobre a região, sobre o trabalho. Então, e foi um colega que avisou que uma pessoa entraria em contato comigo para fazer algumas perguntas e eu fui respondendo, né? E depois de um bom tempo, eles me convidaram a fazer uma entrevista e eu estava passando por um processo de diagnóstico de depressão e ansiedade, então eu estava bem abatida, sabe, nesse processo. Tinha acabado de sair da emissora que eu estava por causa desse problema. E aí eles me convidaram, conversaram comigo e tudo mais, me fizeram um convite para ir para São Paulo, para poder fazer uma imersão de CNN, saber como que funcionava, o que eles esperavam e ver as coisas acontecendo. Com muito medo, muito frio na barriga, eu fui. Eu falei, olha, eu acho que essa é a oportunidade de mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu sempre tive o sonho de um dia alguém contar a minha história. Eu sempre sonhei com isso, de um dia, sabe, alguém contar a história da Luciene Kaxinawa. Alguém não, mulher, você mesmo que conta. Olha aí, você contando a sua história pra gente hoje, coisa mais linda. E eu fui, não conhecia ninguém, tava com todos os meus problemas e medos e fui, me agarrei nessa oportunidade, aprendi demais. Imagina. Demais. Conheci a Mona Lisa Perrone, conheci a Cris Dias, super profissional, conheci muita gente, o Gotino também, que é um queridão mesmo. A gente fez amizade lá e outras pessoas, né? E uma experiência maravilhosa de jornalismo, um passo a passo de produção, de investigação. Eu tive todo o apoio que eu precisava naquele momento. Não me senti sozinha em nenhum momento e não me senti insegura em relação ao trabalho em nenhum momento, porque eles me capacitaram para isso. O que me deu muito frio na barriga foi ser correspondente da Amazônia, porque foi um peso... É uma responsabilidade, né? Você muito que encontrou, buscava informação e tudo, e falou assim, olha, você é a nossa porta-voz. Exatamente. E eu fui anunciada como a primeira jornalista indígena da TV brasileira. Mais um peso ainda, mais uma responsabilidade, Deus. né? Gente, eu acho que assim, nessa hora que a ficha caiu, sabe? Meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Mas graças a Deus, eu fui muito abraçada por todos, né, daqui do estado e também dos outros estados que eu estava fazendo cobertura. E os povos indígenas também. Isso me ajudou a ter essa abertura com povos que eu não conhecia, do Amapá, de Roraima. E conseguir passar também essas informações e notícias e assessorias também foi fundamental. Esse trabalho todo foi um trabalho em conjunto com muita gente, né? E aprendi demais. E saí justamente porque eu precisei cuidar da minha saúde depois de 7 meses. Infelizmente, eu tive uma recaída e eu tive uma crise de ansiedade ao vivo. Eu desmaiei logo depois de um link. E dei uma parada. Viu? Olha, eu preciso, né? E não tô bem, já tá refletindo muito. Eles entenderam. É a primeira vez que eu tô falando isso. Meu Deus, eu nem sei se podia falar, mas é a primeira vez que eu tô falando isso. Olha, mas é bom. É justamente esse o nosso objetivo, né? Mostrar esses bastidores. E você se sentiu acolhida nesse momento seu, né? Muito. Eles me ajudaram bastante. Entenderam também. Eles falaram, Lu, a gente precisa que você esteja bem. Independente do seu trabalho ou não, a gente precisa que você esteja bem. Então, não foram contra essa decisão, sim, né? Entenderam muito bem, tanto é que a gente tem uma relação muito boa ainda, tem uns contatos, né, muito, muito legais e muitos tô levando, né, carregando junto comigo pra vida. E graças a esse trabalho que eu fiz lá, a Vogue logo em seguida me convidou para fazer
uma edição super especial sobre a Amazônia, Guardiões da Amazônia. Foi um trabalho maravilhoso também na minha vida, na minha carreira. Foi uma edição feita por pessoas que trabalham, na verdade, que tem um papel muito importante dentro da nossa região. Agora nos podcasts, que o pessoal vai contando as histórias aqui, olha como é que eu vou ficando. Eu vou me arrepiando, gente. Eu vou me emocionando junto, eu vou sentindo essas histórias de vocês e eu tô amando saber um pouquinho disso. Porque quando você fala, eu vejo a Luciene Kaxinawa fazendo a profissão dela e a cultura dela se unirem. Sempre foi meu objetivo. E isso é lindo, é fazer a diferença, Lu. Parabéns. Obrigada. Que lindo. E aí, como é que foi fazer esse trabalho dos Guardiões da Amazônia? Foi muito legal. Eu conheci o Camuan, que é o pajé do Centro de Medicina Indígena em Manaus. Na época eu estava em Manaus, né? Na minha sede de correspondência da CNN era em Manaus. E aí eu fui para lá e fiz esse trabalho pro pessoal da Vogue. Também foi um convite inesperado e muito bom. Muito bom. Fiquei muito contente mesmo. Falei, meu Deus, eu vou fazer um trabalho pra Vogue. Olha, Jesus, que bom, Lu. Vai ter indígena na Vogue. Jesus! E foi capa. Quebrando paradigmas, abrindo portas, sabe? Eu tenho certeza que vão ter muitas se inspirando em você. E eu acho que o mundo precisa de pessoas assim, Luciene, com coragem, tá? Parabéns pra você por estar aí resistindo a toda essa pressão que eu imagino que você sinta. E pra gente, eu não posso finalizar, né, a nossa gravação. Eu sei que a sua história ela é muito rica, tem muito pra contar. Eu tenho falado para algumas entrevistas aqui que a gente vai ter que fazer segundas edições, né, por causa do nosso tempo, parte 2. Mas assim, o que a Luciene espera do futuro? E o que a Luciene espera das pessoas? A Luciene Kaxinawa, que é, antes de tudo, mulher, indígena e jornalista. Intolerância porque as pessoas, algumas pessoas, elas tentam fazer você comprar uma ideia, aceitar uma proposta, alguma coisa, sabe, enfiando, né? Mas não é assim. As pessoas têm que conhecer mais, estar mais abertas a receber esse tipo de conhecimento para que a gente possa evoluir. E evoluir de uma maneira mais tranquila, não precisar de conflitos como acontecem hoje. Eu espero que esses conflitos, por exemplo, aqui em Rondônia, por território, eles sanem, porque não só aqui, mas em muitas regiões do Brasil, muitos indígenas, muitos não indígenas acabam pagando esses conflitos com a própria vida. E não é isso que a gente quer, não é esse tipo de visão que a gente quer deixar para as nossas futuras gerações. E uma outra coisa assim, que eu gostaria de deixar para as pessoas refletirem é que cuidem mais do seu ambiente, não a sua casa, né? A sua casa em si, o seu lar de teto e tudo mais. O seu lar é aqui agora, onde a gente está. O seu lar é a Amazônia, o seu lar é o seu estado. É o mundo, né? É o ambiente que você está. Então cuide mais, porque a gente já está sentindo na pele as mudanças climáticas. Aqui em Rondônia, de uns 3 anos para cá, ficou insuportavelmente mais quente. Tem mais queimadas a cada ano. E daqui uns dias a gente aumenta a temperatura do planeta, todo mundo vai sofrer com doenças, com a oxigenação, a falta de oxigênio necessário, enfim. Que as pessoas se preocupem mais com isso. E Lu, a gente espera contar com você para estar compartilhando essas informações pra gente, levando mais cultura, levando essa informação para quebrar, né? Quebrar a intolerância, quebrar o preconceito. Você tem uma missão muito linda aí pela frente. Muito obrigada por participar aqui com a gente hoje e abrir um pouquinho dos bastidores da tua vida aqui. Obrigada, eu que agradeço. Eu sou um pouco tímida para entrevista. Eu gosto de entrevistar, trabalhar ali no meu trabalho eu faço, mas entrevistar eu sou um pouco tímida. Ai, mas falou com maestria aqui pra gente hoje. E vocês acompanharam nesta edição os bastidores de Luciene Kaxinawa, falando um pouquinho de cultura, diversidade, profissão. E a gente volta com novas edições em breve, tá bom? Mais uma edição do Bastidores, comigo, Júlia Scherer e DJD Produções.